Bom, nós estamos hoje com o evento FPCC Convida para discutir o Global Access to Justice Project. Estamos aqui com o coordenador do projeto, o professor Kleber Francisco Alves, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Vai nos apresentar esse projeto como uma nova pesquisa global que segue na sequência da famosa pesquisa capitaneada por Mauro Capelletti e Bryant Gart, que resultou no projeto Florença, e esperamos aí que a gente possa, logo depois dessa apresentação, fazer algum debate sobre os temas. Currículo resumido do professor Kleber. É defensor público no estado do Rio de Janeiro desde 1994, titular da 2ª Defensoria Pública perante a 24ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do RJ, doutor e mestre em Direito pela PUC do Rio, pós-doutorado em Direito pela Universidade de Londres, no Institute of Advanced Legal Studies, bolsista da CAPES, realizou pesquisas como Visit Fellow na Universidade de Baltimore e na Universidade de Montpellier. Desde 2005, participa do ILAG, International Legal Aid Group, representando o Brasil. É professor associado da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Professor Kleber, é um prazer, uma honra ter essa oportunidade de conversar contigo sobre esse projeto tão importante, e eu gostaria, então, de te dar a palavra para a tua exposição em até 30 minutos. Fique à vontade. Muitíssimo obrigado, me ouvem bem? Está tudo certinho, né? Ouvimos. Então, eu que agradeço essa oportunidade de interagir aí com o seu grupo, professor Zanetti, que realmente é uma referência nos estudos de processo civil, de processo em geral aqui do Brasil. Agradeço ao colega Edilson, que é integrante aí do grupo, que foi quem fez a mediação para estarmos juntos, e saúdo aqueles que estão nos assistindo, né? Então, como o tempo é bem curto para a gente poder aproveitar bastante, né, na medida do possível, dar uma panorâmica para vocês aí do que é o Global Access to Justice Project. Como disse o professor Zanetti, esse projeto tem um link direto com o projeto Florença, né? E como é que surge o projeto Florença? Então, a gente vai aí a Nova York, em 1974, o professor Mauro Capelletti, que já era um consagrado professor de direito comparado mundialmente famoso, encontra-se em Nova York com James Gordley e o Earl Johnson, que não são figuras tão conhecidas no Brasil, e eles se reúnem, então, durante uma sessão inicial lá do International Law Center Committee on Legal Services to the Poor, que era um comitê ligado lá à Ordem dos Advogados e aos grupos profissionais, né? E aí, desse encontro, surge a ideia de eles se juntarem para publicar um livro que se chamou Toward Equal Justice, que é esse livro aí, que vocês estão vendo na imagem, esse tijolão aqui que eu estou com ele na mão, né? Na verdade, esse teria sido o embrião, diríamos assim, do Projeto Florença. Também não é um livro muito conhecido no Brasil, mas eles compilaram trabalhos que o Johnson vinha publicando, trabalhos que o Gordley também estava publicando, e o Capelletti, interessado nessa temática, um artigo que ele já tinha publicado na década de 60, alguns anos antes, né? Então, eles publicam esse livro, que é uma compilação de artigos, de textos de lei, de decisões, sobre um assunto que estava fervendo na época, que era a questão do legal aid. Legal aid a gente traduz como assistência jurídica, ou assistência judiciária, é uma expressão muito difícil de traduzir em inglês, porque ela é bem polissêmica. Aqui no Brasil, nós temos essa categorização bem demarcada de gratuidade de justiça, assistência judiciária, gradativamente mais ampla, né? E o legal aid é uma expressão que é bem abrangente no idioma inglês, contemplando essas ideias. Então, o foco do livro era a preocupação com a questão dos
necessitados, daqueles que não tinham acesso à justiça porque não tinham recursos econômicos, sobretudo, e que era preciso superar para garantir equal justice, como o título diz, e eles faziam, então, um levantamento de experiências que estavam acontecendo mundo afora nessa temática, né? E daí surgiu o Projeto Florença. O Projeto Florença surge exatamente após a publicação do Towards Equal Justice, em que o Mauro Capelletti consegue um financiamento da Fundação Ford para que eles possam lançar uma proposta mais estruturada, mais sistematizada de pesquisa, não apenas para a questão do legal aid, da assistência jurídica gratuita para os necessitados, mas para os problemas que envolviam o acesso à justiça, que era um tema que ganhava destaque naquele momento. Era um projeto que tinha um caráter, como está aí no slide, multidisciplinar, envolvendo advogados, sociólogos, antropólogos, economistas, formuladores de políticas públicas, e que, naquele momento, eles tinham uma pretensão, o Capelletti era muito bem relacionado mundo afora, com todas as dificuldades, nós que hoje vivemos a facilidade da internet, da tecnologia, obviamente tinha que ser tudo por carta, esperar o correio entregar, saber se recebeu a resposta, mal um telefone, às vezes, naturalmente, se contactava, mas não era tão simples quanto hoje, né? Então, aí resultou o Projeto Florença, que todos nós conhecemos, já ouvimos falar. Nesse Projeto Florença, essa imagem aí retrata 2 jovens que eram assistentes de pesquisa recrutados pelo Capelletti nas incursões que ele fez nos Estados Unidos, sobretudo. O da direita é exatamente o Brian Garth, um jovenzinho, né? Tinha saído da Faculdade de Direito e foi recrutado para ser assistente de pesquisa do Capelletti, lá em Florença. Por quê? Porque o Capelletti, embora falasse inglês e tal, mas ele não era um native speaker, e eles tinham consciência de que a língua oficial do projeto tinha que ser o inglês. Então, ele precisava de pessoas que pudessem ajudar a produzir o material, mesmo aquele material que vinha dos países, os relatórios que vinham dos países nos idiomas originários, ou às vezes até em inglês, era preciso um native speaker que pudesse reelaborar, reescrever e revisar todo aquele material. E, originariamente, esse era o papel do Brian Garth, né? Apoiar essa pesquisa. Do lado aqui na foto está o Kim Economides, que é outra figura, os dois, né? O Kim e o Brian são pesquisadores hoje eméritos, na casa aí dos 70 anos de idade, grandes referências mundiais nesse tema do acesso à justiça, mas essa foto eles tiraram lá em Florença, em 1977. E o Kim Economides é um britânico, em inglês, que também colaborou nos projetos lá de pesquisa. O resultado final, então, dessa primeira pesquisa foi esse calhamaço, né? Aqui eu só tenho 4 volumes, mas aí na foto vocês veem os 6 volumes que formaram o Projeto Florença, sendo que aqui no Brasil a gente só conhece a pontinha do iceberg, que, na verdade, é o General Report, o relatório geral, que está no início desse livro, corresponde mais ou menos a esse pedacinho aqui do livro, né? E esse General Report foi de autoria do Mauro Capelletti, as ideias, fundamentalmente, são do Mauro Capelletti, mas o Brian Garth foi quem redigiu o relatório, porque ele era o native speaker e era o principal assessor de pesquisa do Capelletti, e acabou se tornando, no Brasil, conhecido por essa obra, né? O Brian Garth, hoje em dia, diríamos assim, vedete, é uma pessoa muito famosa, muito simpática, muito agradável, e ele, então, foi quem deu, junto com o Capelletti, esse corpo ao General Report. O Projeto Florença é formado de um relatório geral e os relatórios referentes a cada um dos países. São menos de 30 países que participaram, né? Aí está o nosso livrinho que todo mundo conhece, o Pessoas Anete, lá do Rio Grande do Sul. O Sérgio Fabres foi o grande editor das obras do Capelletti, e esse livro virou um best-seller até hoje, 30, 40 anos, ainda é um livro muito bem vendido. Pois bem, 40 anos se passaram desde a publicação do resultado final do Projeto Florença, e muitos avanços, mas também retrocessos, a gente precisa reconhecer, têm ocorrido, têm se verificado mundialmente em termos do acesso à justiça. É preciso reestudar, a gente
né, que vem se dedicando a essa temática, né, percebemos que era preciso um novo estudo, uma nova abordagem, considerando as mudanças contextualizadas de 4 décadas atrás para hoje, né? Então, o problema do acesso à justiça ainda não está solucionado, como diz esse trecho aí, extraído, né, do relatório da Comissão das Nações Unidas sobre o Empoderamento Legal dos Pobres. Mais da metade da população mundial ainda se encontra fora da efetiva proteção da lei. Em números atuais, cerca de 3,8 bilhões de pessoas se encontram impedidas de reivindicar seus direitos mais básicos através do sistema da justiça. E aí vem a pergunta, né? Como mudar esse cenário global? O que é preciso fazer? Nós, como acadêmicos, obviamente, os formuladores de políticas públicas, os operadores do direito, os profissionais, né? Então, enfrentando essa temática, desde o meu doutorado, eu venho me dedicando também ao tema do acesso à justiça e, na pós-graduação, o grupo de pesquisa debatendo com colegas sobre essa situação e buscando essa interseção do direito comparado, participando de congressos fora do país, estudando, sobretudo, legal aid, assistência jurídica gratuita, já que eu sou defensor público, mas com abertura para um horizonte mais longo. Então, participando desse grupo que o professor Zanetti falou, que é o International Legal Aid Group, é um grupo que se reúne já há uns 20, 30 anos, a cada 2 anos, reunindo representantes de países para debater a temática, eu acabei convidando o Diogo Esteves, que era, então, mestrando, meu orientando de mestrado lá na UF, para ir participar comigo, representando o Brasil, e ele ficou entusiasmado com aquilo tudo e vendo tudo aquela dinâmica da interação, né, dos representantes dos países e aprofundando também os estudos no mestrado, e depois logo ele entrou no doutorado sobre essa temática. Ele, certo dia, me disse: Kleber, vamos pensar em resgatar esse projeto Florença, mas não de repetir a experiência, porque é diferente, né? De pensar um projeto que dê conta de compreender como está o estado da arte sobre o acesso à justiça no mundo de hoje, considerando esses interlocutores que a gente tem, e, sobretudo, o Johnson, aquela figura que eu falei lá atrás, que foi um companheiro do Capelletti nesse livro pioneiro. O Johnson é, nos Estados Unidos, uma figura muito marcante e muito proativo nesse grupo de estudos que a gente participa. Então, ele falou, vamos convidar o Johnson e o Brian Garth também, que foram os elos do Projeto Florença, para nos ajudar a repensar e conceber um projeto de pesquisa para o tempo atual. E aí, então, surge o Global Access to Justice, exatamente como a gente está tentando apresentar para vocês aqui. Eles toparam, a gente foi a Los Angeles, eu e o Diogo, especialmente para encontrar com o Brian Garth e, sobretudo, com o Johnson, que é o mais veterano, né? O Johnson, como a gente viu na foto lá, o Brian Garth, na época do Projeto Florença, devia estar nos seus 20 e poucos anos. Já o Johnson não, o Johnson já tinha 40, talvez. Ele tinha sido diretor, na década de 60, do primeiro programa de assistência jurídica aos pobres no final do governo Johnson, depois do Kennedy. Então, era uma figura... Ele já tinha escrito esse livro aqui, que foi publicado em 1974, lá nos Estados Unidos, Justice and Reform, que era os 25 anos iniciais do sistema, do Programa Americano de Serviços para os Pobres, né? Então, o Johnson é uma figura que agregava muito nisso, e o Garth, pelo engajamento que ele teve no Projeto Florença, eles toparam, então, conosco, e aí começamos a conceber como é que seria isso. A inspiração do Projeto Florença veio com a elaboração de um questionário, tal como no Projeto Florença, para que a gente pudesse ter um embasamento para o direito comparado. A gente trabalhou, a primeira etapa do projeto foi conceber um questionário que permitisse uma leitura mais ou menos uniforme, padronizado do que viesse dos países, de modo que os relatores nacionais de cada país pudessem nos mandar dados que possam ser comparáveis, que possam ser equivalentes para efeito de análise. O nosso propósito foi muito mais amplo do que no Projeto Florença, porque no Projeto Florença eles decidiram se centrar apenas na justiça civil, e nós percebemos que não queríamos ficar só no acesso à justiça no campo civil. Se a gente olhar o Projeto Florença, não se fala nada de justiça criminal, né?
e ainda mais tendo esse projeto surgido no Brasil, num país em que o nosso modelo de acesso à justiça via defensoria pública é um modelo que é holístico, pega civil e criminal, diferente do que acontece nos Estados Unidos, em que defensoria pública lá é para a área criminal, a área civil não tem essa configuração. Nós colocamos que isso era uma questão importante, e compreender aquela metáfora originária das ondas, que foi muito importante, das ondas do acesso à justiça, como essas metáforas se comportariam no cenário de hoje, ou seja, a gente preserva a ideia das ondas, mas a gente percebe que a realidade cultural, econômica e política do mundo contemporâneo atropela, às vezes, certas ondas. Mesmo a leitura do Capelletti, muitos acadêmicos já criticavam, dizendo que aquela era uma leitura muito adequada para os países nórdicos, que viveram linearmente, cronologicamente, aquele passo a passo da primeira onda, segunda onda e terceira onda, né? Então, isso aconteceu, a gente começou, então, a conceber a ideia de um relatório que pudesse dar conta, né, dessas dinâmicas. Esse texto aí, né, aponta, então, qual foi o objetivo que a gente concebeu: pesquisar e identificar soluções práticas para a problemática do acesso à justiça, formando uma rede internacional de pesquisadores, e o próprio logo do Global Access to Justice tem essa intenção de chamar a atenção para algo que surge do sul para o norte, na medida em que a ideia surge aqui no Brasil, né, enquanto o Projeto Florença é um projeto que emana do norte, essa lógica até metodológica do Boaventura de Souza Santos, de toda a sociologia contemporânea, da periferia para o centro, ou seja, uma outra perspectiva está inspirando a nossa concepção do Global. Avançando aqui, então, formamos uma equipe de coordenadores gerais, que é composta pelo Brian Garth, pelo Johnson, como eu já falei, e pelo professor Alan Patterson, que é um escocês bastante relacionado, bastante conhecido mundialmente nesse campo de legal aid e de pesquisa sobre acesso à justiça, além de mim e do Diogo Esteves. O Diogo Esteves é um defensor público também, terminando o doutorado dele na UF, sob minha orientação. Ele fez um mestrado, uma pesquisa sobre acesso à justiça no Japão, e hoje em dia está terminando a tese de doutorado dele sobre acesso à justiça na América Latina. Esses slides que eu estou apresentando são criação dele, porque eu não tenho capacidade técnica para essa criação, né? Finalizando, então, a apresentação do que é o Global, até contrastando com o Projeto Florença. Como a gente tem a pretensão, embora já adiantando para vocês, ficou muito atropelada aí com a pandemia, a gente está com um cronograma totalmente atropelado, porque não conseguimos avançar como foi cogitado antes, mas a nossa ideia é de atingir um universo maior de países. Então, a gente concebeu o projeto com coordenadores regionais, não só os coordenadores gerais, diretamente se relacionando com os países. A ideia de fazer também relatórios regionais sobre o acesso à justiça. América do Norte, América Central e do Sul, Europa Ocidental, como está lá e Central, Europa dos países do Norte, Europa Nórdica, Ásia Pacífico, África subsaariana, sobretudo, deixando aquela região do Oriente Médio e Norte da África com uma certa similaridade cultural para um outro relatório regional, e o Kim Economides se comprometeu a fazer o relatório regional da Oceania, né? Aqui uma vista muito, não dá para ler certamente, do questionário. Esse questionário tem 20 páginas, foi o que deu maior trabalho no início do projeto, porque a gente compreendia que o instrumento de trabalho da pesquisa era fundamental para permitir, né, essa leitura padronizada, mas temos consciência também de que um questionário tão minucioso acabou assustando algumas pessoas e está demorando para que a gente receba alguns relatórios por conta da amplitude de dados que a gente procurou buscar. O projeto tem, o questionário tem uma estrutura comum de captação de dados, como eu coloquei aí, um perfil descritivo objetivo de cada país, e ele tem o objetivo de servir ao relatório temático geral de direito comparado, como já falamos. Nós temos uma rede de pesquisadores locais,
na captação inicial que a gente fez, a gente conseguiu atingir 100 nações diferentes, de pessoas que se comprometeram a participar do projeto. Como eu disse, o cronograma está bem atrasado, é possível que a gente vai ter que substituir alguns pesquisadores que não deram conta de fazer os seus relatórios nacionais, mas nós já temos 30 países que já entregaram seus relatórios, né? Então, a sistemática de pesquisadores nacionais, aqui no Brasil nós estamos com uma equipe bastante grande de pesquisadores, o professor Kazuo Watanabe está lá na primeira foto, a professora Maria Tereza Sadek, temos a colega Amélia aí do Ceará, terra do nosso Edilson, o Franklin Roger, que é nosso colega aqui do Rio de Janeiro, o professor Júlio, ou seja, o professor Pedro Lenza também, como constitucionalista, está nessa equipe do Brasil, né? Aí uma das reuniões feitas lá em São Paulo da equipe do Brasil, e essa é uma foto que fizemos com o Brian Garth, que está aí no centro da foto, quando ele esteve há 3 anos, um pouquinho antes da pandemia, 2 anos e pouco, aqui para o lançamento do projeto no Brasil, né? Pois bem, eu acho que o meu tempo já está se aproximando do fim. Aqui alguns exemplos de algumas equipes de países que estão trabalhando conosco, né, que já avançaram no seu relatório. Essa equipe da Tanzânia, lá no meio da África, né? A ideia, então, nós propusemos que cada pesquisador local tivesse autonomia de agregar no seu país outros pesquisadores para ajudar a tocar o trabalho, né? Daqui nós vamos fazer uma viagem lá para o centro do Mar Mediterrâneo, no Chipre, também a equipe do Chipre, que foi articulada a partir do professor Kim Economides, que tem ascendências no Chipre. Então, a gente vai ver aí a equipe trabalhando lá da Universidade do Chipre. O que mais? Para concluir, outra característica do projeto Global Access to Justice, além dos coordenadores nacionais, coordenadores regionais, né, para ter esse enfoque geográfico, a nossa intenção é fazer também relatórios temáticos, ou seja, que abranjam aspectos do acesso à justiça não propriamente dentro da lógica geográfica. Então, além de ter um relatório geral, como teve o Projeto Florença, os relatórios nacionais, como também teve no Projeto Florença, nós queremos fazer relatórios globais temáticos. Essa é mais ou menos a estrutura que a gente pensa do futuro livro, que resultará como consequências, como resultado da pesquisa, né? Então, um relatório sobre a primeira onda, ou chamada primeira dimensão, que trataria dos custos para a resolução de litígios, no âmbito do sistema judiciário formal e os serviços jurídicos assistenciais para os mais pobres e vulneráveis. Depois, a segunda onda, que trataria das iniciativas contemporâneas para garantir a representação de direitos difusos e coletivos. A terceira onda, com as iniciativas para aprimoramento de procedimentos, de instituições que compõem o sistema de processamento de litígios. Então, aí, nitidamente, com a correlação com o Projeto Florença. Depois, a quarta onda, dentro dessa terceira onda, o slide aí detalha melhor para vocês verem, né? A gente vai distinguir processo civil e processo penal, porque há consciência de que isso é bem distinto, né? Essa questão, a reflexão supõe um olhar peculiar para essas duas vertentes. A questão dos métodos alternativos de resolução de conflitos também, como isso evoluiu, se transformou ao longo dessas últimas décadas, né? E a simplificação legal e atalhos do processo jurídico. Depois, o que a gente chama, então, de quarta onda, a questão da ética nas profissões jurídicas e o acesso dos advogados à justiça, e aí a contribuição específica do Kim Economides, né? Depois, a chamada quinta onda, tratando do contemporâneo processo de internacionalização da proteção dos direitos humanos e a necessidade de acesso à justiça nos sistemas internacionais, no sistema interamericano, no sistema europeu, como que o cidadão e as entidades podem ter igualdade no acesso à prestação jurisdicional no âmbito desses sistemas, né? Depois, a chamada sexta onda, iniciativas promissoras e novas tecnologias, é uma temática que o impacto da pandemia vai nos exigir um total redimensionamento de olhar, né? Porque ocorreram situações que ninguém imaginava em termos de impacto no funcionamento do sistema de justiça com a pandemia,
impactos positivos, é óbvio, mas precisam ser analisados criticamente. Depois nós vamos ter um relatório temático, não é onda, mas buscando uma abordagem sociológica sobre a temática das necessidades jurídicas não atendidas. É uma temática pouco explorada no Brasil, mas é aquele olhar para verificar não o serviço que é prestado, mas quais são aqueles gaps, aqueles buracos negros em que nem se dá conta de que haveria uma demanda a ser suprida, né? Então, as necessidades jurídicas não atendidas e a sociologia do que a gente chama de injustiça. Isso daí é um foco bastante importante que tem sido debatido no mundo acadêmico no exterior. Depois, uma abordagem antropológica e pós-colonial para verificar das primeiras nações como é a realidade do acesso aos direitos e à justiça dos povos autóctones, das nações originárias no mundo inteiro, né? Canadá tem essa experiência muito forte, na Oceania também. Aqui no Brasil, a gente ainda tateia muito isso, ou seja, essa questão do resgate do modo de fazer justiça das comunidades primitivas e do respeito a esse tipo de mecanismos de solução de conflitos também, dando visibilidade e reconhecimento para esse campo, né? Falar sobre a educação jurídica e os esforços globais na promoção do acesso à justiça. Eu acho que com isso eu já consumi a minha meia hora e posso, então, dar por encerrada aqui a minha exposição, professor Ernest. Muito obrigado, professor Kleber. Eu acho que tem que interromper o compartilhamento para a gente voltar para a tela aberta. Você faz isso aí ou eu que faço aqui? Eu estou meio perdido aqui. Eu não sei se eu... Deixa eu tentar aqui, peraí. Eu acho que precisa fechar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, consegui. Muito bom. Muito extenso o projeto muito interessante, né? Se vê aí todo o desdobramento do esforço, como foi o ingresso das discussões do projeto originário e como agora, 40 anos depois, é importante a gente revisitar todos esses pontos e me chamou muita atenção esse aspecto da virada, que no início o Capelletti propunha uma virada do consumidor da justiça, uma virada de olhar que era a virada da justiça como um sistema fechado, né, uma justiça para os próprios operadores do sistema de justiça, para uma justiça com o olhar do consumidor da justiça. E me parece que agora vocês acrescentaram uma outra dimensão, que é uma dimensão de um olhar do sul para o norte, não mais do norte para o resto do globo, o que pode acrescentar aqui um grupo interessante de questões que vem nessa última parte do sumário que vocês pretendem apresentar com os relatórios de pesquisa, referente à sociologia, referente ao pós-colonialismo, referente às questões ligadas à educação jurídica e também essas novas ondas. Eu fiquei muito interessado em ouvir um pouco mais sobre qual seria o papel aí da teoria crítica sociológica do Boaventura de Souza Santos com relação a essa questão dessa virada de ótica da periferia para o centro e de como seria também essa inclusão, né, para além do que foi feito no projeto originário, de uma perspectiva de processo criminal, de direito criminal, né, do acesso à justiça criminal. Uma das coisas, professor Kleber, que nos mais impressiona no projeto Florença, e como te disse, eu tenho trabalhado muito esse tema, é o impacto que ele teve na América Latina como um todo, né? Ele teve um impacto global, mundial muito grande, né? Mas especialmente na América Latina e dentro da América Latina, no Brasil, ele é responsável por quase todas as transformações que nós tivemos no sistema de justiça. Nós podemos enumerar aqui uma série de transformações que decorrem praticamente diretamente desse esforço do Mauro Capelletti, que deu uma cara orgânica a essas transformações e que foi bem compreendida por uma jovem geração de professores da USP, né? E aí eu diria que a presença
do Kazuo Watanabe no projeto, muito tem essa conexão, né? Nós temos os sêniores originários do projeto lá com o Kim Economia, com o Brian Garth, mas nós temos aqui o Kazuo Watanabe, que está ligado a essa temática desde o início, né? E que junto com o Dinamarco, junto com a Pellegrini Grinover, junto com o próprio José Carlos Barbosa Moreira, que era muito próximo ao Mauro Capelletti, ajudou essa difusão das ideias do Mauro Capelletti no Brasil. Então, eu queria assim... Comentário só, se você me permite, né? Nessa linha exatamente que você está dizendo, e é curioso, professor, porque o Brasil não teve um relatório no Projeto Florença. Isso sempre é intrigante, né? Como, ainda mais o Zé Carlos Barbosa Moreira, que de fato era muito próximo, o Brian Garth tem um relato, num outro momento a gente pode compartilhar uns depoimentos que o Garth e o Johnson deram para o projeto, de registro deles lá em Florença, lembrando do professor José Carlos Barbosa Moreira lá, entendeu? Sim, e a gente não participou. O período que o Barbosa Moreira passou em Florença, se eu não me engano, foi ali 74, 75, 76. Foi um período ali dentro dessa janela de tempo, né? Que é quando ele escreve o famoso ensaio dele sobre a ação popular como instrumento de tutela dos direitos difusos no direito brasileiro, né? Por influência já desse trabalho do Mauro Capelletti. E aí vem a ser traduzido para o português e publicado no Brasil o texto do Mauro Capelletti sobre as formações sociais, né? A defesa dos direitos difusos e coletivos através dos grupos de formações sociais. Então, esse trabalho todo, professor Kleber, vocês procuraram fazer uma repaginação desse trabalho. E aí uma pergunta que eu faria é: vocês conseguiram manter essa tônica multidisciplinar ou, nesse momento, nós estamos trabalhando mais com atores do sistema de justiça? Não, a gente, como eu falei, o cronograma está muito comprometido e esse olhar, porque em termos de etapas do processo, supõe, primeiro, um momento que são os relatórios nacionais, porque eles são a base para que se elabore as reflexões nessas temáticas, nessas perspectivas e vieses temáticos, né? Então, os coordenadores temáticos, as equipes temáticas, ainda não conseguem avançar tanto, porque a gente está esperando que venham relatórios em quantitativo mais expressivo. Embora a gente já tenha 30 países hoje que mandaram relatórios, esse número já é equivalente ao que foi o Projeto Florença. Mas a gente entende que ainda é pouco. Por exemplo, o próprio relatório do Brasil não está concluído ainda, né? E não faz sentido o Brasil... nós temos, eu e Diogo, sido, de alguma maneira, os que lançaram a semente da ideia e que foi abraçada por uma grande equipe. Que o Brasil não esteja dessa vez no projeto, mas a gente está com essa dificuldade por conta do ritmo de cada um. Então, voltando ao ponto, a gente conseguiu configurar uma equipe de pesquisadores bem diversificados que a gente confia que esse olhar metodológico, seja esse olhar interdisciplinar, esse olhar, como falou, a questão do Boaventura, né? O Boaventura e a equipe dele lá de Coimbra estão conosco, vão ser os responsáveis por fazer esse relatório, tentando extrair dos dados que vierem desses países essa leitura de apontar concretamente o que o Sul global tem para ensinar para o Norte global, que está completamente coerente com o que eles propõem, que é o decolonialismo, né? Ou seja, essa superação dessa visão. Então, para que... E também interessante que a própria elaboração teórica do Boaventura traz, ele aponta que, mesmo no norte geográfico, ou seja, em realidade de países centrais do norte industrializado, democrático, você tem experiências de sul, diríamos assim, de periferias, né? Então, como você pode aprender, não é um sul só geográfico estrito sensu, mas é essa dinâmica de você ter uma capacidade de abertura do olhar. A gente espera que o relatório final temático e o próprio relatório global, que ficará a cargo de nós 5, né? Certamente o Brian
com a sofisticação que ele tem hoje como um pesquisador emérito, de uma maturidade, de uma referência enorme, vai nos ajudar muito, né? Lógico que nós, mais jovens, é que vamos ter que botar um pouco mais a mão na massa, temos consciência disso, mas para avançar isso, a gente precisa dos dados que venham dos países. E aí há dificuldade financeira, ou seja, a Fundação Ford despejou rios de dinheiro. Isso eles contam para a gente, né? Era realmente pródigo, eles tinham recursos financeiros. Esse não foi um problema que eles tiveram. E hoje a gente não tem essa facilidade. Até para atrair pesquisadores, que nós somos na vida acadêmica, sabemos, o nosso tempo é um tempo precioso, a gente não vai investir tempo numa coisa que depois você não tem garantia que aquilo vai ser publicado numa boa editora e tudo isso. A gente ainda não conseguiu, sendo bem sincero, transparente com você, para mostrar as potencialidades e as dificuldades que o projeto enfrenta. Acho que essa é a realidade que a gente quer dividir aqui, né? A gente não tem ainda uma editora que tenha dito, olha, vou bancar tudo isso, vou financiar porque eu tenho interesse. Até porque hoje também a gente sabe que o próprio mercado editorial é outro, não se vende livro mais como antes, né? E esse livro aqui circulou o mundo, então você tinha essa editora lá de Milão, que era a Giuffre, interessadíssima em vender livro para o mundo inteiro. Hoje em dia é tudo eletrônico, então como é que você vai quantificar? Tem o e-book, mas, ou seja, as informações circulam de um modo diferente. E aí, para fechar esse tópico, já me alongando e talvez até desviando um pouco o que você perguntou, para os alunos e colegas pesquisadores que estão participando, eu não pontuei tanto isso no slide, embora um deles tenha aparecido lá, é de que tudo isso que está acontecendo no Global está disponível no nosso site do projeto, né? Que é Global Access to Justice Project, tudo junto.com. Então, você pode ir lá, por exemplo, esses 30 relatórios que já saíram, nós optamos de já publicizar, porque senão daqui a pouco esses relatórios ficam desatualizados. E é um esforço que quem fez para produzir o relatório vai ficar aborrecido. Eu fiz um relatório up-to-date, e daqui a um ano ele já está desatualizado. E a gente pensa em que o modelo do projeto, muito mais do que resultar, até pela realidade que eu estou compartilhando aqui, num calhamaço de livros, de tantos volumes, ele vai resultar numa página na internet, onde isso vai se tornar uma realidade dinâmica, contínua, ou seja, o projeto, a gente não espera que ele tenha um fim. Terminou, daqui a 2 anos terminou o cronograma. A gente espera mobilizar essas equipes que estão participando, usando da realidade da tecnologia de hoje, para que, periodicamente, esses relatórios possam ir sendo atualizados e os pesquisadores tenham acesso gratuito, livre, amplo, participativo, integrativo no Global Access to Justice Project. Como isso vai ser, a gente ainda não sabe, porque nós estamos ainda em processo, em construção, em elaboração, né? Mas a ideia é essa abertura. Mas você falava, então, dos relatórios temáticos. A equipe do Boaventura trabalhará um pouco isso, essa questão do consumidor da justiça, que você levantou a bola, né? Que é o que a gente chama das unmet legal needs, necessidades jurídicas não atendidas. Tem um professor inglês, que é o professor Pascal Pleasance, que é, diríamos assim, sumidade nessa temática, em que se faz pesquisas nacionais, tipo censo, né? Para identificar quais são as necessidades jurídicas não atendidas daquela população específica. Isso é uma experiência que a gente não tem no Brasil, talvez até, provavelmente, você nem esteja familiarizado com isso, porque eu também não estava, mas isso é uma coisa muito difundida em vários países que a gente não conseguiu trazer para o Brasil ainda. Ou seja, o nosso censo, isso é bem interessante. Censo do IBGE, não inclui um senso de insuficiência do conhecimento jurídico na proteção dos seus direitos. Isso, e não só do conhecimento, mas da própria efetividade. E é uma metodologia, eu cheguei a fazer um seminário lá na UF, há uns 5 anos atrás, tentando trazer isso, chamei o IBGE junto para ver se eu estimulava o IBGE a abrir uma matriz dos assuntos que eles pesquisam, pesquisar isto, vai fazer o censo. Na visita domiciliar, essa família já teve algum problema na justiça? O que fez com o problema? Ou seja, você vai inverter o olhar. E é interessante, pela experiência que o Pascal Pleasance traz... Até do ponto de vista, desculpe, professor Kleber, mas é que essa questão do ponto de vista do processo criminal no Brasil seria imprescindível. Qual é o serviço que o sistema de justiça criminal está fornecendo para essa família, né? Se ela se sente protegida ou não pelo sistema de segurança
e se ela, na verdade, se sente exatamente o contrário, né? Que até que ponto o sistema de justiça deixou de atender suas necessidades ou agiu de forma para além da onde devia ter agido, né? Exatamente, invasivo, né? E aí, nessa linha, até para o público leigo, eles chamam a atenção de que você precisa ter uma linguagem tal para se comunicar com a pessoa, para extrair a informação corretamente, porque se você falar, você teve problema jurídico, a pessoa vai dizer não. Você não pode perguntar assim. Você tem que ter uma dinâmica, porque os problemas do dia a dia, quase todos eles têm uma interface jurídica. Mas se você perguntar, teve problema jurídico, a pessoa diz, não, nunca procurei um advogado, nunca tive de ir à justiça, nunca fui ao fórum. Mas, olha, se ele teve um problema de corte de energia que não foi resolvido, ele ficou sem o acesso ao direito. Ou se ele teve um conflito de vizinho que deu algum litígio. Ou seja, é uma abertura para que se consiga dimensionar, por isso a expressão em inglês de unmet, quer dizer, não atendidas, elas ficaram fora do radar. Não dá nem para quantificar em estatística de quantas ações houve, quanto juizado teve, quantas conciliações teve. Isso que a gente normalmente faz nos nossos relatórios de acesso à justiça, porque é aquilo que sequer foi dimensionado como uma potencialidade de resposta jurídica para o problema, entendeu? Então, essa é uma vertente. A questão das primeiras... Ou seja, coisa da Austrália sobre esse tema. Exatamente, exatamente. O Pascal, ele é inglês, mas ele ficou estudando Você escreve aí Pascal Pleasance, depois, se você quiser aprofundar, e a professora Hazel Gann, que é uma grande Nós, inclusive, professora... estudamos a Hazel Gann. No grupo aqui, nós todos estudamos a Hazel Gann. Então, talvez uma boa forma de nós continuarmos esse debate, trabalhando a ideia de Unmet Legal Needs, que interessa muito a Rosana Guilherme, que está trabalhando agora com a questão do processo digital e com os excluídos digitais, porque um dos problemas dela, dentro dos princípios do acesso à justiça, é justamente como é que nós vamos lidar com os excluídos digitais dentro da ideia da digitalização dos processos, da transformação, na verdade, por um ambiente de justiça, uma justiça para além do papel, né, e uma justiça totalmente na internet, como a gente faria com essas cortes online diante de pessoas que não teriam condições para poder alcançar esse serviço, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem abordado, viu, professor Kleber? Então, aí já abre uma avenida que é a questão também da tecnologia, que está lá, a gente previu, como eu disse na minha fala, a gente não dimensionava isso há 3 anos atrás, quando concebeu o projeto, embora já tínhamos consciência de que era um horizonte, mas com a Covid, então, isso aí explodiu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, é bom que a gente está aqui dá licença, informalmente. O Pacto Justice não está aqui. O livro da Hazel Gann, não sei se é esse que você estudou, chama Paths to Justice, quer dizer, Caminhos da Justiça, Veredas da Justiça, PATHS. E ela exatamente traz a metodologia, essa metodologia que eu compartilhava com você, é a metodologia que tem sido replicada em mais de 30 países mundo afora, que foi desenvolvida lá na Inglaterra pela Hazel Gann, para ter esse refinamento de identificar e de direcionar as políticas públicas. Políticas públicas que, às vezes, não são necessariamente do judiciário, são políticas públicas de realização de direitos e de justiça e de solução de conflitos que passam, às vezes, por sistema de saúde, por sistema de habitação, não só de dar a habitação, mas, por exemplo, uma situação que é recorrente num paper que ela apresenta. O sistema de saúde inglês, que é como um SUS nosso, eles têm um sistema NSH, me parece, eles identificaram que uma determinada comunidade estava tendo muitas pessoas com problemas respiratórios. E aí aquilo estava crônico, se repetindo. Quando foram investigar, boa parte da causa era porque as moradias, que lá eles têm sistema de habitação até estatal, onde as pessoas mais carentes têm acesso àquelas moradias, ou até com empresas que alugam, que usam aquilo como renda, né? Empresas de sociedades anônimas. E o que estava acontecendo é que os locadores, as empresas, entidades encarregadas de cuidar pela rigidez, pela integridade do ambiente, não estavam atentas àquilo. Então, estava dando muita humildade, mofo,
em várias unidades daquelas casas, e eles não tinham consciência que eles tinham que processar judicialmente, ou nem processar judicialmente, mas buscar administrativamente a responsabilização dos proprietários para sanar as infiltrações, diminuir o mofo, e com isso ia resolver o problema de saúde. Então, essas interpenetrações de políticas públicas, que as unmet legal needs, ou seja, você perguntava para a pessoa lá no censo dela, você teve algum problema jurídico? Não, mas o fato dela ter o problema, porque a parede estava dando mofo e o locador não reparou para assegurar uma residência idônea, adequada, segura e higiênica para o seu inquilino, é um problema jurídico não atendido, porque ele não tinha nem consciência que ele podia procurar um advogado para buscar isso, entende? E aí vem o individual e o coletivo, né? Ou seja, muitos horizontes que se desdobram para esse tipo de problemática, né? Muito interessante, muito interessante. Edilson, tu é o responsável pela nossa conversa de hoje, né? Então, acho que tu poderia inaugurar aí, nós temos ainda mais uns 10 minutinhos, né? Poderia inaugurar aí uma primeira rodada de perguntas, né? Para que a gente pudesse aí ouvir um pouco mais do professor Kleber, nesses minutos que nos restam. Eu já escutei essa fala do Kleber umas 10 vezes e sempre que eu escuto eu acho muito legal e parece que é a primeira vez, embora eu já saiba exatamente o que ele vai dizer assim na ordem. E é assim, da minha parte, eu não tenho tanta pergunta porque eu acho que a gente já conversou tanto, né, Kleber, sobre isso. Fez a minha disciplina, né, lá na UF, a né? disciplina do Kleber durante o mestrado, a gente às vezes se encontra aí em eventos acadêmicos, às vezes eventos da defensoria. Então, assim, eu pessoalmente, eu não tenho uma pergunta específica de alguma dúvida assim, que eu tenho, eu vou abrir para os colegas, enfim. Se alguém quiser perguntar algo, eu só destaco aqui algo que talvez seja lateral a tudo isso, uma coisa que eu nunca tinha percebido, assim, para conceituar, mas agora eu percebi, que é a questão do visual law aí aplicado à palestra, né? E isso é um visual law bem feito. Né? Na verdade, nós temos que convidar o Diogo, viu, para ele nos ensinar a fazer isso. Com um PowerPoint desse aí, você realmente impressiona. Muito bonito mesmo. Nessa hora que é bom a gente ter bons orientandos, né, Zanetti? É verdade. Kleber, eu só lembro que havia dentro do projeto, no começo, né, e eu converso bastante com o Diogo também sobre isso, né, ele até me convidou agora para integrar a pesquisa, enfim, e ele tinha mencionado que a gente ia ter um grande evento, né, presencial no Brasil. O que eu te pergunto, assim, talvez um pouco fora aí do contexto mais técnico, mas se a gente tem a previsão até para que todo mundo possa se programar aqui para participar, o professor Zanetti, o pessoal do mestrado, do grupo de pesquisa. Não temos não, Edilson. Realmente o Covid atropelou tudo. Já estava tudo agendado, já tinha quase que passagem comprada e tal, para 2021, que era quando a gente imaginava que ia desenvolver aquilo. Mas aí, com esse atropelo, a gente ficou assim, meio sem pé. E mesmo nos outros países, a gente não tem recebido com a responsividade que a gente gostaria. Então, a gente não se aventurou ainda em definir um novo cronograma de fecho do projeto, né? Que era mais ou menos esse evento que a gente pensava em fazer aqui no Brasil. Excelente. Esse é um projeto, na verdade, que é um projeto de reescrita, né? Então, eu acho que essa solução de ter uma página aberta na internet, apresentar os temas, continuar em contato, rediscutindo, pode ser uma solução bem interessante do ponto de vista da continuidade dessa pesquisa. Essa é As dificuldades organizativas nesse momento, professor Kleber, estão muito grandes, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Eu mesmo tenho sentido nos diversos projetos que eu participo as dificuldades que as pessoas estão tendo de manter a implementação de projetos antigos, os fundos estão escasseando, né? E como a gente sabe, né? A atenção acadêmica também está voltada um pouco para quantas condições eu tenho de efetivar o projeto como um todo, né? Eu não sei se a Rosana quer fazer uma pergunta, se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Eu tenho bastante interesse nessa temática, né, de como a tecnologia pode aprimorar o acesso à justiça, mas também tenho bastantes preocupações em relação a como ela pode também restringir o acesso à justiça, né?
Inclusive, eu estou escrevendo um artigo com a Luana, que também aqui no nosso grupo de pesquisa, que fala sobre um dos sistemas utilizados aqui no Brasil, que é o sistema Radar, que utiliza algoritmos para reunir processos e julgá-los de uma vez, né? Então, eu vejo, assim, algumas questões que realmente restringem o acesso à justiça. Eu acho bem interessante, eu tenho muita curiosidade, assim, de ver, né, o resultado dessas pesquisas, de como está sendo conduzido, em relação às preocupações com as garantias processuais, né? Que esse é um dos temas mais... é o tema que eu estou tentando aprofundar aqui na minha pesquisa, tanto aqui no grupo de pesquisa, quanto na minha dissertação, orientado pelo professor Zanetti. E eu não tenho, assim, uma pergunta em si, mas é mais para manifestar mesmo meu interesse no projeto, né? Eu vou estar acompanhando, e especialmente em relação ao emprego da tecnologia, não apenas no aprimoramento, mas também na preocupação de como ela pode restringir, de fato, o acesso à justiça. Também, obrigado, Rosana, pelo seu comentário. Certamente, todos nós conhecemos o professor Susskind, né? Aquele em inglês, eu imagino que vocês estão interagindo. Mas há um outro professor que é do nosso equipe, do nosso grupo do Global, e que não é tão conhecido no Brasil, mas que mundialmente tem algo a dizer, e que você pode anotar aí depois para pesquisar, porque a maioria dos trabalhos dele também estão à disposição na internet, que é o professor Roger Smith. Roger Smith. Então, o Roger é uma figura assim, excepcional, já esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, conosco. Agora, nesse período da pandemia, fez algumas palestras, até usando a videoconferência, para um seminário que a gente organizou na Defensoria no Rio de Janeiro sobre defensoria pública e acesso à justiça nos tempos da digitalização. E aí fica a dica, talvez você possa colher alguma coisa interessante das obras do Roger Smith para a sua bibliografia. Obrigada. Muito obrigado, professor Kleber. Esse material, esses temas e, eventualmente, os seminários, viu, Edilson? Depois, se tu puder conversar com o professor Kleber para que a gente possa ter acesso, a gente manteria essa interação e aí poderia avançar aí nesse diálogo. Eu acho, não sei se tem mais alguma pessoa que quer fazer mais alguma pergunta, porque eu teria mais um comentário, na verdade, uma provocação, professor Kleber, provocação. Mas eu queria saber se os demais colegas, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma observação. Bom, a minha provocação tem um pouco a ver com o sucesso das ondas do Mauro Capelletti, né? O Mauro Capelletti, quando pensou nessa metáfora, né, como tu usaste a expressão, ele usou uma chave de 3, né, que tem uma força retórica muito grande, né? Como a gente sabe, né, esse tipo de construção acaba tendo como um tripé, ele se arma muito bem e se mantém muito bem, comunica muito bem uma ideia. E agora, vocês, no projeto novo, na revisão do projeto, em princípio, estão pensando em mais 3 ondas, né? Seria uma onda ligada a algo que eu considero fundamental, que são os personagens escondidos do direito processual, o papel dos advogados e da ética, inclusive até mesmo a preservação dos advogados para que eles possam atender os seus interesses, mas o papel dos advogados e da ética no acesso à justiça, a ideia dos sistemas interamericanos, sistemas de direitos humanos, europeu, africano, essa inter-relação entre direitos humanos e direito internacional, e uma sexta onda que seriam essas das novas iniciativas e novas tecnologias. A minha ponderação seria mais no sentido de que, em algum momento, esses temas, é claro, com as atualizações da época, né, eles já estavam no projeto original. Porque, se nós pensarmos em
ética e postura dos advogados, e em não haver conflito de interesses. Isso já era discutido no projeto original. Talvez não tivesse se dado tanta atenção a isso, mas isso já era discutido no projeto original. Esse problema cresce como uma resistência, uma contra-onda, um backlash, né? Especialmente no processo coletivo norte-americano, que a gente sabe, uma das grandes discussões é o fato de que os advogados acabam tendo mais interesse econômico do que os próprios clientes nas ações. Tá? Mas isso já estava previsto em alguma medida, já poderia ser considerado lá um elemento. A internacionalização da tutela dos direitos é um elemento de pesquisa do Mauro Capelletti desde sempre. A própria concepção internacional, transdisciplinar, multidisciplinar, né, do projeto confirma isso. Né? Ele já tinha essa preocupação do ponto de vista dos direitos fundamentais, do direito constitucional e dos direitos humanos no ambiente internacional. E, por fim, tudo que diz respeito a novas tecnologias, tudo que diz respeito a novas iniciativas entraria dentro do que é a terceira onda, que é justamente a onda da desburocratização, da deslegitificação, desjudicialização, e os movimentos estão muito voltados para isso. Tá? E aí eu perguntaria, mais fazer assim, uma provocação para nós encerrarmos, né? Até que ponto nós podemos continuar falando de três ondas e atualizar o conteúdo dessas ondas, trazer o sumário do pensamento de vocês para dentro do pensamento do próprio Mauro Capelletti, e por que vocês decidiram fazer um rearranjo separando novas ondas, novos movimentos e, ao mesmo tempo, incluindo aí temas abrangentes que poderiam ser considerados transversais, como sociologia, educação jurídica, etc. A questão das ondas, né, como você bem pontuou, o projeto Floresça teve um impacto muito grande, sobretudo aqui na América Latina e no Brasil, e essa questão de configuração de ondas não é nova. Aqui no Brasil você encontra isso em literatura aí nas últimas 20 anos, tentando de espelhar ou replicar essa mesma lógica, né? Porque a ideia é tão forte, é tão intensa, de fato é uma metáfora tão poderosa, que de fato você encontra esse tipo de reflexão. E nós somos frutos também desse contexto, né? Mas a gente procurou ao conceber, e veja, isso também não está completamente fechado. Isso foi o projeto, né? Como é que a gente procurou sistematizar as temáticas para organizá-las dentro de concepções e estruturas, mas a gente tem consciência de que os relatórios, os dados que vierem, podem nos exigir até a repensar essas configurações. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, embora seja possível fazer, sim, essas correlações que você muito criativamente e aprofundadamente trouxe, eu acho que tem especificidades tais que, dos tempos contemporâneos, que justificam que essas ondas sejam tratadas de maneira segregada, separada, e não procurando encaixá-las nas anteriores, né? Eu acho que elas ganham mais força identitária e de impacto mesmo para essas transformações, como você muito bem disse lá no início, né? O Brasil é um país que se beneficiou demais dessa ideia, né? As pessoas, quase que didaticamente, isso foi muito forte para impactar o sistema de acesso à justiça no Brasil. Então, parece-nos, posso estar enganado, mas parece-nos que essa utilização de ondas, essa continuidade da metáfora das ondas, pode ser mais positiva se ela for destacada do que se ela for uma tentativa de encaixá-las e integrá-las no modelo anterior, entendeu? Porque o mundo é muito diferente. Muito, muito, muito diferente, muito diferente. São muitas novas questões e, professor Kleber Alves, eu queria agradecer muito a sua presença aqui nesse nosso debate, queria agradecer ao Edilson por ter propiciado esse nosso encontro, essa nossa conversa,
Como disse, né, o nosso grupo de pesquisa se interessa muito por esse tema e nós vamos continuar, espero, mantendo esse contato, se possível, ter outras oportunidades de diálogo, contar com a sua colaboração. Inclusive, já faço aqui o convite para que remeta o material que acha interessante que a gente venha discutir e continuar atravessando essa borrasca, vamos dizer assim, né? Porque se nós falamos de ondas, agora nós temos aquela tempestade em que nós nem sabemos de onde vem a onda, né? Nós estamos exatamente no meio de uma grande tempestade, que é a saída dessa pandemia que fundou o novo século. A gente agora finalmente entramos no século XXI, é um século totalmente diferente, nós temos que repensar as nossas ideias e encontrar caminhos de produzir uma pesquisa que possa ter impacto social. Acho que a principal mensagem que passa o belíssimo projeto que vocês estão capitaneando é que ele é um projeto pensado para as pessoas, ele é um projeto pensado para aqueles que são os destinatários do sistema de justiça, que é público e que é um serviço que deve ser prestado com qualidade e melhorar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas que dependem desse sistema. E isso nos orgulha muito saber dessa pesquisa e acredito que a gente possa aí continuar nos próximos anos nos aproximando desse objeto. Eu costumo dizer, professor Kleber, no final das nossas sessões aqui do FPSCC Convida, que a pesquisa ela precisa, especialmente no direito, aprender cada vez mais a essa integração. Nós temos que fomentar essa integração, sempre possível, esses ganchos, né? Essa capacidade de diálogo, porque os pesquisadores eles só conseguem produzir algo que é contínuo e que avança no tempo na medida em que eles trabalham interligadamente. Não há mais espaço para uma pesquisa isolada, para uma pesquisa sozinha. Como mostrou os belíssimos slides do PowerPoint que o senhor trouxe, aquelas ligações mundiais é que fazem com que a gente possa dar consistência, entender o que está acontecendo e avançar de forma consistente. Eu termino sempre essas reuniões com uma frase. Faz algum tempo que eu não uso, se o senhor me permitir, eu gostaria de usar aqui. Por favor. Nós somos como anjos de uma asa somente, e só podemos voar quando estamos abraçados. Então, um pouco a pesquisa jurídica depende dessa capacidade. Queria passar a palavra para o encerramento, já agradecendo novamente a sua presença. Fechamos com chave de ouro, né? Belíssima sua metáfora aí dos anjos que parceiros conseguem voar juntos, né? Sem a parceria, a asa não presta para nada. Então, acho muito feliz a sua metáfora e vamos voar juntos. Eu acho que o céu é o limite e precisamos voar. Essa é a mensagem que fica. Muito obrigado, professor Kleber Alves. Muito obrigado a todos. Até breve. Graças a todos e todas aí. Até breve. Nos falamos. Tchau, tchau.